Certa máquina térmica cíclica e reversível trabalha entre menos 73 graus Celsius e 27 graus Celsius. Determine o seu rendimento. Nesse caso aqui em particular, vamos tirar aqui os dados do meu exercício. Então vamos chamar aqui de temperatura da fonte quente, T1, é igual a 27 graus Celsius. A fonte quente sempre tem que ter a temperatura mais elevada. Passando isso aqui para Kelvin, equivale a 300 Kelvin. A temperatura da fonte fria vale menos 73 graus Celsius. Passando isso aqui para Kelvin, me dá 200 Kelvin. Como eu tenho aqui apenas as temperaturas relacionadas, as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, o rendimento nesse caso vai ser 1 menos a razão entre a fonte fria em relação à fonte quente. Então vai ficar 1 menos 200 Kelvin dividido por 300 Kelvin. Então isso aqui vai ficar 1 menos... Bom, aqui eu posso simplificar aqui, né? Vai ficar 2 terços. Que vai dar aproximadamente 0,3333. Aproximar para 0,33. Então o rendimento nesse caso vai ser 0,33 ou o rendimento 33%. Está aqui resolvido esse exemplo. Exemplo 2. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é 25% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Determine a temperatura da fonte quente. Então, nesse caso agora, o rendimento da máquina de Carnot é 25%, ou ainda 0,25. A atmosfera é a fonte fria, chamada de T2. A temperatura de 27 graus Celsius, ou ainda 300 Kelvin. Ele quer a temperatura da fonte quente. Então, mais uma vez, está relacionado apenas às temperaturas. Então, o rendimento aqui vai ser 1 menos a razão entre as temperaturas. Então, vai ser a fonte fria sobre a fonte quente. Nesse caso, o rendimento eu já sei qual é o valor dele, é 0,25. Vai ficar 1 menos. A temperatura da fonte fria vale 300 Kelvin e da fonte quente eu não sei qual é. Então, eu resolvi agora essa equaçãozinha aqui, ó. Então, esse 1 vamos passar para o lado de lá. Vai ficar 0,25 menos 1 é igual a menos 300 dividido por a temperatura da fonte quente. Bom, 0,25 menos 1, isso aqui vai dar menos 0,75 é igual a menos 300 dividido pela temperatura da fonte quente. Então, ó, vamos multiplicar isso aqui, ó, cruzado, e isolar para T1. Então, a temperatura da fonte quente vai ser menos 300 dividido por menos 0,75. Menos que divide menos, dá mais. 300 dividido por 0,75, isso aqui dá 400. Então, a temperatura da fonte quente vale 400 Kelvin, ou ainda, né, 127 graus Celsius. Pronto. Uma máquina de Carnot cuja fonte fria está a 7 graus Celsius tem rendimento de 40%. Determine em quantos graus precisamos elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento passe a ser 50%. Então a fonte fria continua sendo a mesma. O que vai mudar aqui é a fonte quente para poder mudar o rendimento. Então vamos tirar os dados aqui, ó. Então o meu rendimento aqui são duas situações, né? Então vamos chamar aqui de situação A e de situação B. Então, na primeira situação, o rendimento ele vale 40%, ou ainda 0,4. E a temperatura da fonte fria, vou colocar aqui rendimento, tá? E a temperatura da fonte fria é 7 graus Celsius, que é a mesma coisa que 280 Kelvin. Na segunda situação, B, o rendimento agora ele é de 50%. Então, a 50%, ou ainda 0,5.
Então vamos lá. Ó. Na primeira situação, eu preciso encontrar aqui a temperatura da fonte quente quando o rendimento era 40%. Então, como só envolve temperaturas aqui, então o rendimento nesse caso vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então vamos substituir, ó, vai ficar 0,4, que é igual a 1, menos a temperatura da fonte fria, que é 280, sobre a temperatura da fonte quente. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, vai ficar 0,4 menos 1, que é igual a menos 280 dividido pela temperatura da fonte quente. Então, isso aqui vai ficar 0,4 menos 1 dá 0,6 negativos, né? Que é igual a menos 280 sobre a temperatura da fonte quente. Então, olha só, multiplicando isso aqui cruzado, né? Multiplicando aqui cruzado e resolvendo para a temperatura T1, a temperatura da fonte quente vai ser menos 280 dividido por menos 0,6. Ou seja, né, ela vai dar um valorzinho aproximado aqui. Eu vou aproximar para 467 Kelvin. Na verdade, dá 466,66666, mas eu vou aproximar para 467 Kelvin. Então, agora vamos na segunda situação, que é a situação B. O rendimento continua sendo o mesmo, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Só que agora esse rendimento ele vale 50%. Então vai ficar 0,5 menos, aliás, menos não, igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que continua sendo a mesma, 280. Só que mudou aqui o que? A temperatura da fonte quente. Então vamos lá, ó, vai ficar 0,5 menos 1, que é igual a menos 280 dividido pela nova temperatura da fonte quente. Então aqui, ó, eu vou usar o mesmo raciocínio que antes. 0,5 menos 1 vai dar menos 0,5, que é igual a menos 280 sobre a temperatura da fonte quente. A nova temperatura, né? Explicando cruzado aqui, isolando para a temperatura T1. Então, a nova temperatura da fonte quente vai ser menos 280, dividido aqui por menos 0,5. Isso aqui me dá 560 Kelvin. Bom, mas o que ele quer saber é o quanto eu preciso elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento atinja 0,5%. Ou, aliás, 0,5% não, 50%. Então, eu preciso fazer uma diferença de temperatura entre a temperatura antiga, né, da fonte quente na situação A, menos, aliás, eu tenho que fazer uma variação de temperatura entre a temperatura da fonte quente na situação B, menos a temperatura da fonte quente na situação A. Então, eu vou ter aqui, ó, 560 menos 467. Isso aqui me dá 93 Kelvin. Então, basta eu pegar a temperatura da fonte quente quando o rendimento era 40%, ou seja, esse valorzinho aqui. Aí eu somo 93 Kelvin, elevo a temperatura para 560 Kelvin. Aí o rendimento vai passar a ser 50%. Compressor de uma geladeira em 1 segundo. Tem um intervalo de tempo aqui gasto. Então, intervalo de tempo gasto é de 1 segundo. Ele retira 1,1 vezes 10 a sexta calorias. Né? Então, ele vai retirar isso aí que é do congelador, que é a fonte fria. Então, aqui a fonte fria, Q2, é igual a 1,1 vezes 10 a sexta calorias. Enviando para a cozinha, que é a nossa fonte quente. 1,2 vezes 10 a sexta calorias. Então, a fonte quente vai ser 1,2 vezes 10 a sexta calorias. Determine a potência do compressor. Adote uma caloria igual a 4,2 joules. Então, nesse caso aqui, a potência
é o trabalho útil dividido pelo intervalo de tempo. Porém, eu não tenho isso aqui, ó. Não tenho trabalho. Eu tenho que achar esse trabalho. Todavia, o trabalho vai ser a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 1,2 vezes 10 a sexta calorias menos 1,1 vezes 10 a sexta calorias. Como as potências de 10 aqui, ó, são as mesmas, eu posso operar direto. 1,2 menos 1,1. Isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 a sexta. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1 vezes 10 a sexta. Então, resolvendo isso aqui, ó, eu vou ter multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 1 mais 6 dá 5 calorias. Só que para usar essa fórmula aqui, o trabalho tem que estar em joules. Aí é que entra isso aqui, ó, uma caloria 4,2 joules. Então esse trabalho aí, de 10 a quinta joules, vai valer 4,2 vezes 10 a quinta joules. Tá? Então agora que eu tenho um trabalho em joules, eu usei isso aqui para converter, eu posso calcular a potência, que é o que ele está querendo. Então a potência vai ser o trabalho pelo tempo. Então o trabalho é 4,2 vezes 10 a quinta joule. E o tempo gasto foi 1 segundo. Então o trabalho dividido pelo tempo, né? Isso aqui vai me dar 4,2 vezes 10 a quinta watts. Ou ainda, eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira. Eu posso escrever isso como sendo 4,2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Esse pedacinho aqui, ó, 4,2 vezes 10 ao quadrado, me dá 420. Bom, 10 ao cubo é um prefixo chamado quilo, né? Então vai ser 420 kW. Pronto. Então a potência, né, do compressor vai ser de 420 kW. Pronto, resolvido o meu problema. Poderia ficar 4,2 vezes 10 a quinta watts? Poderia. Nenhum problema. Bom, mais um exemplo aí. O inventor afirmou ter construído uma máquina térmica cujo desempenho atinge 90% daquele de uma máquina de Carnot. Sua máquina, que trabalha entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius, recebe durante certo período 1,2 vezes 10 a quarta calorias e fornece simultaneamente um trabalho útil de 1,0 vezes 10 a quarta joules. Na letra A, a afirmação do inventor é verdadeira? Justifique. E aí ele deu uma caloria igual a 4,186 joules. Na letra B, se o trabalho útil da máquina térmica fosse exercido sobre o êmbolo móvel de uma ampola contendo um gás ideal, a pressão de 200 Nm², qual seria a variação de volume sofrida pelo gás caso a transformação fosse isobárica? Então vamos retirar aqui os nossos dados. A temperatura da máquina fria, né, nós vamos chamar de T2, ela vale, de acordo com o enunciado, 27 graus Celsius. Isso aqui em Kelvin é a mesma coisa que 300 Kelvin. Já a temperatura da máquina quente vale, da fonte quente, né, 327 graus Celsius. Isso aqui equivale a 600 Kelvin. A quantidade de calor que foi retirado aí no processo, ela vale 1,2 vezes 10 a quarta calorias. Porém, eu preciso transformar isso aqui em joules, né? Então eu vou usar essa relaçãozinha que ele deu aqui, ó, de uma caloria igual a 4,186 joules. Então isso aqui dá 5,02 aproximadamente. E vai ficar 5,02 vezes 10 a quarta joules. Né? E o trabalho útil, ele também deu. Vale 1,0 vezes 10 a quarta joules.
Então na letra A, eu tenho que encontrar o rendimento da máquina de Carnot nessas condições aqui. Tá? Então, na letra A, vamos encontrar aqui o rendimento dessa máquina de Carnot. Então, primeiro, o rendimento da máquina de Carnot ele vai ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria pela fonte quente. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 300 Kelvin dividido por 600 Kelvin. Resolvendo essa continha aqui, eu vou achar um rendimento, tá, de 0,5. Esse é o rendimento da máquina de Carnot. Agora vamos encontrar o rendimento da máquina do inventor aí. As mesmas condições. Então vou chamar aqui de do inventor. Vai ser a mesma fórmula, tá? Só que vai mudar uma coisinha aqui. Ele me disse aqui no enunciado que a máquina dele tem um rendimento de 90% da máquina de Carnot. Então vai ficar, 90% é 90 dividido por 100 vezes o rendimento da máquina de Carnot, que é 0,5. Então você vai ter aí, 0,9 vezes 0,5. Isso aqui me dá um rendimento de 0,45 ou 45%, tá? Esse é o rendimento de acordo com o que ele afirmou aqui. Porém, a máquina dele, ela trabalha entre essas temperaturas e ela retira 1,2 vezes 10 a quarta calorias e realiza um trabalho útil de 1,0 vezes 10 a quarta. Então, vamos calcular aqui agora o verdadeiro, o real rendimento da máquina do inventor aí, tá? Então, vamos colocar aqui, o rendimento real. O rendimento real é a razão entre o trabalho que foi realizado pela quantidade de calor que foi efetivamente utilizada. Então, o trabalho aqui, ele é 1,0 vezes 10 a quarta joules. E foram retirados, para fazer esse trabalho aí, 5,02 vezes 10 a quarta joules. Então, eu tenho 1 dividido por 5,02. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,2 ou 20%. Então veja bem, ele afirmou que a máquina dele tem um rendimento de 90% da máquina de Carnot. Então o rendimento que ele afirmou ter é de 0,45 ou 45%. Porém, fazendo o cálculo, nós encontramos apenas 20%. Então a afirmação aí do nosso inventor é falsa. Então a afirmação é falsa. Embora ele faça a propaganda que a máquina dele tenha 45% de rendimento, na prática ela tem apenas 20%. Bem menos do que a máquina de Carnot. Bom, então vamos agora para a letra B. Se o trabalho útil da máquina térmica fosse exercido sobre o êmbolo móvel de uma ampola contendo um gás ideal, a pressão de 200 Newton por metro quadrado, qual seria a variação de volume sofrida pelo gás? Bom, para facilitar as minhas contas, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100 ou 2 vezes 10 ao quadrado. Bom, o trabalho aqui é o quê? Numa transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então daqui eu posso tirar que a variação de volume é a razão entre o trabalho pela pressão. O trabalho aqui em questão é o trabalho útil, o trabalho que foi efetivamente feito, realizado. Ele foi dado aqui em cima. Então o trabalho aqui ele vale 1,4 vezes 10 a quarta joule, enquanto que a pressão vale 2 vezes 10 ao quadrado. 1 dividido por 2 dá 0,5. E aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Bom, 10 ao quadrado é 100 vezes 0,5. Isso aqui me dá 50 metros cúbicos. Então a variação de volume aí que ele está querendo é uma variação de 50 metros cúbicos. E assim nós concluímos essa série de exemplos sobre a segunda lei da termodinâmica.